Olá, Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com a terapeuta Cássia, especialista em luto e apoio emocional. Seja bem-vinda, Cássia. muito obrigada, viu, Luiz, por essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre um assunto tão delicado e tão importante, não é? Uhum. Falar Sim, de luto, sim, falar sobre esse assunto é realmente, conforme a gente fala, quebrar o tabu. É um assunto delicado, mas que ao mesmo tempo é tão necessário, né? Principalmente para esse mês que é o mês de setembro amarelo. sem dúvida. Eh, Tem pessoas que às vezes não valorizam tudo isso, acha que consegue dar conta sozinho e muitas vezes é corajoso pedir ajuda, né. Então, o que dá para a gente valorizar nas pessoas são aquelas que têm coragem de chegar até você: "Olha, eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo caminhar". Isso é verdade. E, Cássia, eu vi aqui, eu estava olhando até mesmo na sua conta do Instagram, que você é autora de um livro, escritora e até mesmo apresentadora e especialista. Você poderia contar um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória, sobre o que motivou você até mesmo de participar dessa conversa? Ah, ok. Na verdade, eu entrei nesse processo de cuidar de pessoas que passam por dores, e dores fortíssimas como perda, foi porque eu também já vivi isso, né, eu perdi meu filho, ele tinha 2 anos, foi com meningite bacteriana, e ele ficou 30 dias no hospital à base de oração, né, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, e sei que nada acontece se não for por ele, não é. E mesmo com todas as os equipamentos, com tudo que podia ter ali no hospital, ele estava sendo bem atendido, mas o Senhor é que define. E Deus definiu que eu não ia ficar com ele, que quem ia ganhar era Deus, né. E diante de tudo isso, eu fui buscar muito, apoio da palavra de Deus, fui buscar conhecimento, fui buscar estudo, tanto que me formei em conhecimento para entender comportamento humano, né, como que o comportamento reage em diferentes situações. Fui fazer reprocessamento generativo, fui fazer tanatologia, né, que é o estudo da morte. Enfim, Uhum. fui me especializar não para que o que eu estou fazendo hoje, mas para mim. E foi aí que eu descobri que eu poderia ajudar muito mais se eu dividisse o conhecimento, se eu dividisse tudo isso que eu tenho para outras pessoas. E foi aí que eu decidi ser terapeuta de luto, por conta da referência de ter vivido, de saber o que o outro lado está passando, porque eu também passei, e por ter o conhecimento que eu fui buscar. Diante dessa situação, eu me especializei, né, nesse processo de mãe que perdeu, né, a mãe que perdeu um filho, mas eu entendo todos os tipos de perda, né, a perda de uma avó, a perda de uma mãe, a perda de um pai, enfim, eu posso dizer que tudo aquilo que nós perdemos quando amamos, nós precisamos saber superar. E eu transformei a dor num processo de renascimento, porque tudo aquilo que a gente, luta, a gente tem que saber ressignificar a nossa história. Então, isso que você leva é como se fosse uma missão de vida, então, você adotou como uma missão. É uma missão, isso mesmo. Até no meu livro, né, como você falou, Lágrimas de Diamante, eu falo Uhum. que a mãe encontrou missão no luto, eu encontrei missão no luto. E nesse livro eu falo muito, com mães e pais que perderam. Aqui tem depoimento, inclusive, de pacientes que eu cuidei e que hoje não vou dizer que, ai, eles estão 100%, porque isso, depende de dias. Eu falo que tem os dias arco-íris e tem os dias cinzento, que isso vai e volta, não tem um prazo fixo para sair do luto. O luto, ele é diferente para cada um. Eu posso, sair do luto em 3 meses. Tem gente que eu atendo que faz 20 anos que não saiu do luto. Então, É, não tem prazo de validade, olha, vai acontecer em "X" tempo, é de cada um.
e o processo é individual. Eu imagino, e nada melhor do que com a sua experiência você nos informar e nos responder. Como acolher, alguém que está em sofrimento? Você percebe que a pessoa está em sofrimento, mas como nós podemos acolher de modo que não sejamos também invasivos para essa pessoa? Bom, como que a gente percebe, né, que a pessoa está nesse processo? É um isolamento social, ela não quer sair para lugar nenhum, ela quer ficar só dentro de casa, ela tem alteração de humor, do mesmo tempo que ela está bem, daqui a pouco ela está chorando, ela está gritando, então isso é um outro ponto. Mudanças físicas, alterações de sono, tanto insônia como dormir demais, né. A falta de desesperança, porque eu uso bem essa palavra, porque realmente a pessoa perde a esperança, acha que o mundo acabou ali, e na verdade ela precisa achar um novo significado para ela continuar o processo natural da vida, né. Uhum. Ainda antes de começarmos a iniciar essa conversa, nós estávamos conversando nos bastidores e falamos exatamente deste assunto. E um ponto que eu acabei lembrando, numa conversa com a outra psicóloga, é justamente que o assunto não é morrer, é quando você deixa de viver, deixa de cuidar de si mesmo, seja até mesmo no deixar de tomar um remédio, deixar de se alimentar bem, deixar de praticar uma atividade física. Então, são pontos que nós precisamos nos atentar, não é mesmo? Na verdade o autocuidado é muito importante, quando a pessoa deixa de olhar para você mesma, acabou, né, então você precisa achar novos caminhos. Com certeza. E neste caso, o que que nós devemos evitar de dizer para uma pessoa que está passando por esse processo de sofrimento durante a perda? Por exemplo, né, tem pessoas que dizem assim: "Ah, isso vai passar, é só uma fase. Olha, você precisa ser forte". São frases comuns que a gente ouve, né, e que machucam quem perdeu. Tem gente em situação pior: "Olha, calma". Não tem uma frase de acolhimento. Uma frase de acolhimento ideal, né, para a gente trabalhar: "Olha, eu estou aqui para você. Se você precisar de mim, me liga, eu vou até aí". Então, são não frases, jargões como a gente vê no dia a dia, né, que as pessoas que nunca viveram um luto não entendem e machucam aquela que vive. Então, colocar à disposição, sentir a dor do outro, colocar-se no lugar do outro, essa é a melhor solução, é o melhor remédio, né. Com certeza, a empatia é a chave de tudo, né? É a chave de tudo. Existe uma forma, quando nós falamos do assunto de saúde mental, quais são os sinais que precedem a crise, neste caso, para que possamos nos atentar? Olha, eu trabalho com pessoas com crise de ansiedade, com depressão, e normalmente a pessoa não aguenta ela mesma, né. Então, o choro excessivo, estar emocionada o tempo todo está chorando, são situações que levam você a uma crise de ansiedade, levam a uma depressão. Outro ponto muito importante que a gente tem que ficar de olho, quando a pessoa começa a falar em possibilidade de morte, né. Então assim: "Ah, eu pensei que não vale a pena mais viver nessa vida, para que que eu vou viver se eu perdi quem eu amava?". Então, essas são frases que a família deve ficar prestando atenção, se ela pode fazer algo contra a própria vida. Eu Uhum, atendi uma pessoa que perdeu o marido num acidente de moto. E no início ela falou que a vida dela não tinha mais sentido. E ela disse até em tirar a própria vida. E aí eu trabalhei isso, e teve um momento que ela me ligou do banheiro, eu não estava atendendo nessa hora. Quando eu vi, eu atendi, ela falou: "Cássia, eu tô aqui no banheiro. Eu tô com a gilete na mão, tô pronta para fazer aquilo que eu preciso fazer". Eu falei: "Nós já conversamos sobre isso, não faça isso". Acalmei ela, fiz ela sentar,
conversei, tranquilizei e fiz ela abrir a porta. E aí ela chamou a mãe. Mas nós temos que ficar atento em detalhes. Ainda bem que ela me ligou. E se ela não tivesse me ligado? Talvez ela tinha feito o pior, tá vendo? Ou até Então, mesmo se não tivesse atendido também. aí eu ia ficar com um processo de culpa que eu nem te conto. Então, percebe que tudo eu acho que tudo coopera para o bem, né. Quando Deus Sim. está no processo, tudo coopera. Então, eu fico muito preocupada, porque chega muitas mães para mim, dizendo que perdeu o filho, que quando chegou no quarto, ele já tinha tomado muito remédio e não deu para salvar. Então, a adolescência é muito complicada, porque eles acham que é o fim, mas não divide o problema com o adulto, não consegue conversar uma boa conversa, não é? Até mesmo quando chega na fase da adolescência, eles são até mesmo mais fechados ainda, né? Eles não gostam de compartilhar o sentimento do que pensam, ou até mesmo do que estão fazendo, né? Muitas das perguntas até acabam aparecendo até ofender a eles, né? Sim, sim. Então, é um processo mais difícil ainda, não é? E você trata, tem bastante pacientes com essa faixa etária? Qual que é o desafio para você? Eu tenho vários pacientes na faixa etária de adolescência e também infantil. Eu tenho crianças que fazem uma terapia de luto comigo, por conta de perder avós. Não tratei ninguém de perda de pai e mãe, mas tratei de perda de avós. E elas sentem a mesma coisa que o adulto sente: frio na barriga, tremedeira, crise de choro, e só que elas não entendem o que está acontecendo, porque elas também não sabem viver a morte. Muitas delas nunca passaram pela morte. E a primeira morte geralmente é da avó, do vô, né? São pessoas mais com mais idade dentro da família. E eu até dei alta para uma, a outra ainda está cuidando comigo, e foi muito bonito o processo, porque eu mostrei para ela a importância de você ter uma identidade, mesmo com quem já foi. E só um parênteses, né? Eu sei que o nosso tempo é valioso, mas vale a pena contar. Com Ela, certeza. ela tinha em comum uma boneca com a vovó. E essa boneca ficou na casa da vovó, era da vovó. E ela dizia assim: "Nossa, eu brincava tanto com aquela boneca quando minha avó era viva". Aí eu falei com a mãe: "Existe a possibilidade de trazer essa boneca para sua filha?". "Aí existe sim". E aí ela morava em outra cidade, mandou pelo correio e mandou justamente no dia do aniversário dela. E aí quando ela abriu no corre né, chegou o correio e ela abriu a caixa, a primeira coisa que ela fez, ela pegou o boneco e cheirou. E ela fez: "Tem o cheirinho da minha vovó". E aí, a partir desse momento, eu consegui trabalhar muito mais fácil, porque ela tinha perto dela algo que lembrava da vovó, que era o cheiro. Então ela disse: "Aquela roupinha, Cássia, eu não vou lavar, porque é o que me remete àquilo que eu perdi". A partir dali eu consegui, colocar os processos dentro dos lugares, e aí Uhum. caminhei bem com ela. Então, é muito importante a gente fazer essa correlação. O que é que liga você a quem partiu? Para você ter como uma memória boa mesmo, né. Sim, com certeza. Principalmente que é um desafio grande para as crianças, porque que nem você falou, elas não estão preparadas e a primeira perda que elas têm, grande parte das vezes são os avós. Sim, Eu falo até mesmo por experiência própria que aconteceu comigo. Eu, contando um pouco sobre o meu relato, eu tive na minha infância o meu avô, meu avô paterno, né, ele era muito próximo de mim, então ele buscava sempre na casa dos meus pais para poder passear de carro, e durante essas idas de carro, ele sempre me levava também para um parquinho, né, na praça, e logo depois ele comprava uma besteira, né, como uma bala ou uma coisa assim. São coisas que marcam, né, a nossa infância. E eu lembro muito bem que depois de um certo tempo na minha infância, ele foi morar em outro estado, né, em Minas Gerais. Ficou um bom tempo afastado e depois ele voltou para São Paulo. Mas eu na época não sabia na minha infância. Hoje eu já entendo. Mas ele voltou de Minas para São Paulo porque ele já estava doente.
Eu já estava com um probleminha no pulmão dele. Nossa, Então, foi um processo difícil, porque logo que ele voltou, ele ficou 2 anos aqui, né, em São Paulo, passei os últimos 2 anos com ele, e logo depois ele faleceu. Eu perdi ele, eu tinha acho que meus 13, 14 anos, né? é Então, difícil. foi uma parte difícil e até hoje, né? Bate saudades, né? Sim. Sem dúvida. Então, então trazer isso à frente de uma criança é complicado. E eu lembro que o desafio dos meus pais era justamente abrir e iniciar uma conversa sobre sentimentos, Uhum. principalmente porque eu era uma criança na fase passando para a adolescência. Para você, mesmo sendo um especialista e terapeuta, para você ainda é um desafio é, iniciar esse tipo de conversa sobre esse sentimento, sobre o emocional com a criança? Sempre é um desafio, porque a gente nunca sabe como o outro vai receber, né. E nós vamos mexer em feridas, nós vamos mexer em machucados, né, que ainda precisam ser tratados. Então, eu vou sempre com muita cautela, eu trabalho sempre com criança, através da parte lúdica, ou história, ou desenho. Muitas vezes eu conto a própria história dela para ela se enxergar. E aí, quando isso acontece, ela fala: "Mas é igual a minha história". E, nossa, tá vendo como tem pessoas que vivem isso? Então você vai começando a fazer a criança perceber que a história dela pode ter acontecido para várias pessoas, não é? Então tem que ter muita cautela e jeito, e principal é mostrar o interesse verdadeiro pelas pessoas. A gente só consegue trabalhar num processo de cura emocional se a gente mostrar o interesse verdadeiro à pessoa que está falando. Por isso é um momento de escuta. Muitas vezes, a gente não vai trazer a solução 100%, mas nós vamos trazer a restauração. Eu digo que seria um renascimento, uma ressignificação, porque sempre que parte alguém que a gente ama, vai um pedacinho da gente junto. A gente perde um pedaço. E esse pedaço precisa ser reconstruído. E é isso que é importante dentro do processo da terapia, é reconstruir este pedaço, que foi, para ser um novo pedaço, né, dentro de você mesmo. Uhum. E com relação a como você acha que podemos criar ambientes agradáveis para que conseguimos começar esse tipo de conversa, para que a gente consiga construir novamente esses pedaços? Qual é como é que se fala? Um ambiente ideal para que a gente consiga iniciar esse tipo de conversa? Na verdade, primeiro é o ambiente interno, né, é dentro de cada um. Tem Sim. pessoas que me procuram e falam assim: "Ai, Cássia, eu queria resolver isso e isso, mas não estou muito afim de mudar". Bom, então a terapia não vai funcionar, porque eu brinco que varinha de condão é só na Disney. Aqui é realidade, né, nós temos que Sim. trabalhar com aquilo que nós temos. Então eu digo, primeiro seu coração tem que estar aberto para aquilo que nós vamos, conduzir e trabalhar. Então, tem muitas atividades terapêuticas, eu dou muita tarefa terapêutica em casa, eu ensino a fazer vários relaxamentos para que realmente passe a crise, de ansiedade ou a depressão, isso ajuda, porque cada vez que a gente faz um relaxamento, a gente manda toda a oxigenação para o nosso cérebro e faz o nosso cérebro colocar o corpo em equilíbrio. Então isso também é muito importante. E as atividades terapêuticas mantêm ligado o processo comigo durante a minha ausência, né. Então nós fazemos a terapia uma vez por semana, e durante os dias que eu não estou com a pessoa, ela vai estar fazendo as atividades e vai estar, eh, conectada. E quando ela volta para mim na próxima sessão, ela já está dentro do processo, eu não preciso resgatar tudo de novo. Ela vem numa evolução. Então, neste caso, para a contribuição dessa evolução acontecer, precisamos muito que os pais e educadores da criança também estejam atentos, Tá, até claro. mesmo aos sinais. E você acha que é um desafio até mesmo para eles? Você acha que você tem conseguido esse apoio, principalmente dos pais? Eu tenho. De quem eu cuido, eu tenho, porque sempre eu faço uma reunião de status com eles.
para poder pontuar o quanto que a criança evoluiu e o quanto que eu preciso deles ajudando lá no ambiente em que a criança está. Porque até a escola influencia. Se a escola também não contribui, eu preciso da ajuda da escola. Já cheguei a mandar carta para a escola dizendo: olha, a criança está fazendo um processo terapêutico de luto, preciso da sua ajuda. Então, me ajuda aí, né? No sentido do que a criança está passando. Às vezes passa discriminação dentro da escola. Então, aquilo que estava evoluindo, ela cai, né? Então, o ambiente como um todo, não é só os pais. A escola também é uma parte importante. Principalmente para criança, porque, infelizmente, por se tratar de criança, muitas pessoas acabam negligenciando, né, este tipo de processo. Acaba falando, se a criança passar por alguma coisa, ou está passando por este momento, muitas pessoas falam, ah, como você disse, vai É, passar e continua a vida continua. E, de fato, a vida continua, mas é preciso que nós reconstruir esse tipo de pedaço da qual foi ferido, não é mesmo? exatamente. Uhum. E as crianças, elas acabam passando por esse tipo de processo como uma ansiedade, não é mesmo? As Sim, crianças, elas podem desenvolver a ansiedade também? pode. Inclusive, eu tratei uma que tinha crise de ansiedade, de chegar a precisar até ir no hospital. Meu Deus, porque realmente é um assunto que muitas pessoas elas acabam não percebendo, porque pensa que a ansiedade é da fase adulta para frente. E justamente quando você fala que atualmente que uma criança tem ansiedade, a pessoa até mesmo diz: ah, não, a pessoa ela só precisa brincar e tudo mais. Então é um processo que nós precisamos estar atentos também. Quando você acha que é o ideal para que os pais fiquem atentos e procurem uma ajuda ou um especialista para poder estar tratando. Quando começar a ver a criança se isolar, quando a criança começar a chorar muito sem parar, né, é compulsivo, e que ter queda na escola também, queda de rendimento na escola. Então, às vezes, acha que é porque está difícil a matéria, a criança não entendeu. Tem que olhar mais ao redor da criança. Se teve uma perda significativa dentro da família, é bom olhar, que nem sempre é por conta de dificuldade na escola. Às vezes, o emocional tomou tanto conta, da criança que afeta. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando eu Sim, perdi o meu filho, eu tinha o meu filho mais velho, ele tinha 7 anos. Então eu perdi meu filho, mas ele perdeu um irmão. E quando isso aconteceu, ele começou a ter problemas na escola. Então a dificuldade dele virou uma, dislexia. E a escola, como estava acompanhando de perto o nosso problema, nos chamou e disse: "Olha, o seu filho está com este problema, mas a gente sabe que foi por conta da perda do irmão". Então, quando isso foi, detectado, imediatamente eu falei: "Bom, vamos levar numa psicopedagoga". Por quê? Porque ela vai trabalhar o problema da aprendizagem, mais a emoção, não é? E eu não me esqueço que a profissional me chamou para falar sobre o rendimento dele, e ela me disse: "Cássia, ele entende tanto a sua dor, que quando você vai no quarto dele para orar no final da noite e agradecer, quando você sai, ele põe o travesseiro e chora de dor da perda do irmão. Mas ele não quer te incomodar, porque ele acha que você já tem dor demais". Então, veja o que que aconteceu. Ele dividia até um ponto comigo. O outro ponto ficava com ele e deu problema onde? Na escola. Então, chegou um momento que eu disse à escola, porque a escola disse assim: "Nós vamos passar ele de ano assim mesmo". E eu disse assim: "Ninguém precisa carregar uma mala desnecessária, pesada demais. Nós não vamos passar ele, porque ele vai continuar com problema. Então, nós vamos ser um pouco mais sábios, em vez de falar para ele, porque ele estava no primeiro ano, em vez de falar para ele que ele repetiu, nós vamos falar para ele que ele vai refazer, porque tudo é uma questão de como a pessoa entende, de como você processa a informação". E aí eu sentei com ele e expliquei: "Filho,
por conta da perda do neném, você está com dificuldade, ao invés de a gente ir para frente, nós vamos refazer o ano, tudo bem?" Ele falou: "Ah, mãe, tudo bem, porque eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo." Aí a psicopedagoga fez a mesma coisa, a escola usou o mesmo vocabulário, e sabe o que aconteceu? Ele virou o melhor aluno da sala. E não só naquele ano seguinte, todos os anos seguintes. Então, onde eu chego à conclusão que é muito importante estar perto do filho que houve a perda significativa dentro de casa. Porque às vezes não é o problema da dificuldade, é algo que está por trás. Nem sempre é o que está à frente, é sempre uma coisa interna, É. não é mesmo? Como você disse, eu até mesmo gostei da forma que você pontuou sobre o processo que aconteceu na escola, que a palavra repetir gera um impacto, e se você falar para a pessoa que, na verdade, ele vai refazer, ela gera um outro impacto, porque Isso. dá o sentido de continuidade, que a vida é um recomeço, Sim, o que tempo todos todo. É. podemos recomeçar e continuar em frente. Porque quando você usa a palavra repetência ou repetiu, isso dá um mal-estar para qualquer um. Então, Uhum. nós vamos refazer, é a mesma coisa, só que mudou a nomenclatura. E aí, aquele mal-estar não foi gerado no meu filho. E ele seguiu muito bem o resto dos anos. Isso daí acaba ajudando até mesmo o psicológico da pessoa, porque, Ajudou muito. com certeza. E me responde uma coisa, com a tua experiência, com tudo que você passou sobre a sua trajetória, é correto dizer que o luto ele tem um tempo certo? Não tem tempo certo. Ele não tem prazo para acabar e ele não tem prazo para começar. Tem pessoas que vivem a perda e parece que ainda está em choque, ela não percebe o luto, fica uns dias para acontecer. Depois que isso acontece, que aí entra o choque de realidade, né, ou seja, a hora que você levanta, você não vai ver mais a pessoa, na casa onde você mora, ela já não circula mais. Então isso começa a notificar o teu cérebro que realmente aquela pessoa não existe mais, fisicamente, né, porque ela vai existir no nosso coração, porque o amor é para sempre, eu sempre digo isso. A gente ressignifica a dor, mas a saudade é eterna, e nós vamos levar até o dia que a gente partir dessa terra, não é? Então, é muito importante a gente focar na necessidade de identificar esse processo. Perfeito, Cássia. Bom, eu acredito que o nosso tempo ele já está se esgotando, mas eu queria, antes de finalizar esse vídeo, agradecer você por ter disponibilizado esse tempo para estar conversando conosco, agradecer até mesmo por essa parceria que você tem com o Grupo Colina e durante todos esses meses termos essa oportunidade desse bate-papo. Então, antes de finalizar, você gostaria de dizer mais algumas palavras ou deixar até mesmo um recado para a audiência que está assistindo esse vídeo? Eu gostaria sim. Eu quero agradecer a oportunidade, Luiz, por estar aqui com vocês e fazer parte dessa parceria, né. Mas eu queria deixar um recadinho: nunca minimize a dor de alguém, nunca hesite em buscar ajuda, porque cuidar da dor faz parte do processo da vida. Então eu posso dizer que só a pessoa corajosa que vai buscar ajuda. Então, seja corajoso, busque ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue caminhar sozinho, não é? E também queria deixar aqui para vocês, que nós temos um e-book, né, um guia prático emocional, e gostaria que vocês baixassem o link que vai estar aqui disponível logo na sequência, e pedir para vocês seguir as nossas redes sociais, não é mesmo? Com certeza, isso daí é muito importante, né? Para que o pessoal fique atento até mesmo os próximos vídeos, aos próximos conteúdos também que irão ser disponibilizados. Muito bem, obrigada. Perfeito, então, Márcia, muito obrigado, viu, por isso. Eu que agradeço. Até mais, viu? Tchau, tchau.